Olá, eu sou Leonardo Ribeiro, estou com a Érica. Olá, galera. Nós somos profissionais de educação física e hoje vamos apresentar o resultado de uma pesquisa online que nós fizemos recentemente sobre treinamento físico durante a pandemia. Será que as pessoas treinaram? Será que é importante ou não as academias permanecerem abertas ou fechadas? Nós vamos apresentar esses números para vocês agora. Bom, esta pesquisa foi realizada no período de 10 a 14 de fevereiro de 2021 e 938 pessoas responderam. A plataforma Survio e nós utilizamos redes sociais, Telegram, WhatsApp, Facebook e Instagram. 938 pessoas. É um número bom, Érica? É um número super alto, na verdade, pelo período que ficou também, né? De 10 a... são 4 dias. Então, exatamente. Então, bem alto. A gente pode ter credibilidade em tudo que as pessoas disseram. Com certeza. Aí uma das perguntas que nós fizemos, a primeira, é sobre o local onde a pessoa que respondeu reside. Quase 90% reside no interior de São Paulo. 8,8% na capital, ou Grande São Paulo, e o restante em outros estados. 89%. Podemos dizer que há uma característica semelhante em todos os que responderam? Com certeza, porque no interior, né, bem a área que a gente busca e a pesquisa para dar credibilidade maior mesmo. Os hábitos de quem mora no interior pode ser diferente de uma grande metrópole. Bem diferente, com certeza. Outra pergunta que nós fizemos foi o seguinte sentido: o que as pessoas fizeram durante a pandemia? Se elas estavam treinando, onde estavam treinando. Olha só, o resultado, 74% dessas pessoas estavam treinando em academia, sem nenhuma preocupação. 13% treinando em ambiente externo ou mesmo em casa. 4,8% estava treinando em academias ou em qualquer estabelecimento. Quando nós falamos academia, conta-se artes marciais, boxes de cross-training, natação, dança, tudo isso, né, Érica? Exato, então, balé, qualquer... Exatamente, tudo que é relacionado ao exercício físico. Você vê o percentual que está treinando, ou seja, porque confia na academia, né? E é um ambiente seguro, onde as pessoas têm a orientação correta, né? Exatamente. Então, se você somar todo o pessoal que estava treinando em academia, vai dar quase 80% de quem respondeu. E aí tem um percentual de quem não estava treinando ou quem ainda não voltou. Mas isso mostra que, como você falou, as academias não podem ficar fechadas. Outra pergunta que nós fizemos foi: qual o objetivo de treinar em uma academia? Olha só, Érica, 80% das pessoas falaram que é por saúde ou recomendação médica, 20% estética ou lazer, e aí tem performance e outros motivos. O que nós concluímos? Que a academia é um local para a saúde, né? Para a pessoa busca melhorar algum problema que ela tem ou prevenir para que tenha, né? Antigamente as pessoas, né, muita gente ainda tem um conceito de que a academia era só para ficar forte, marombado. Não, academia é saúde. É saúde. Inclusive, médicos indicam e orientam que façam a atividade física para prevenir problemas, né? Qualquer um deles, físico ou de ansiedade ou depressão. Então, é indicado por médicos, ou seja, um ambiente para você... Quase 1.000 pessoas disseram isso aí, ó. 80% dessas quase 1.000 pessoas comprovam o que você está falando. Exatamente. Nós perguntamos para as pessoas sobre a sua saúde durante a pandemia. 29% responderam que não tiveram alterações. 36% tiveram problemas de ansiedade, depressão, problemas mentais. 34% engordaram. Quase 20% passaram a sentir dor nas articulações, musculatura. Lembrando que nessa pergunta, eles poderiam colocar mais de uma alternativa. Exato. De repente, então, quem engordou... também teve os problemas. Consequentemente, né? Ou a pessoa engordou e passou a ficar irritada, com depressão e ansiedade, ou ao contrário também, porque um leva ao outro, né? E, lógico, os problemas também de dores. Dores articulares
com certeza iria começar a sentir, porque quem treina e depois é obrigado a parar, porque isso foi obrigado, né? Fomos obrigados a fechar, então, consequentemente, eles foram obrigados a parar de treinar. Na sua academia, você recebeu pessoas provavelmente com sintomas assim? Sempre, eu recebo sempre. Na minha academia eu recebia, né? Porque agora fechado não recebemos mais. Mas sim, procurando por orientação médica, fazer atividade física, porque problemas de ansiedade e depressão é o que eu mais recebo. Outra pergunta que nós fizemos é sobre a opinião que eles tinham sobre exercícios físicos. Aqui é algo inquestionável. Mais de 90% responderam que treinamentos físicos desenvolvem saúde e devem ser realizados durante a pandemia, inclusive. Um percentual pequeno, um pouquinho mais de 8%, falaram que é importante a prática, mas na pandemia não devem ser realizados, um número bem pequeno. E lá nem 1% falou que tanto faz treinar ou não, porque não interfere na saúde, Érica. Provavelmente essas pessoas que responderam que não interfere na saúde é porque nunca treinaram também. Provavelmente. Esses daí nem têm conhecimento de atividade física, nunca tiveram, acho que um contato, né? Mas aí, mais de 90%. Mais de 90%, ou seja, vamos colocar assim, a maioria, né, quer e necessita e sabe que a atividade física é importante. É saúde. Né? A gente está promovendo a saúde física e mental. As academias são essenciais. Essenciais, totalmente. Que é o que eu sempre falo, a gente trabalha os alunos de dentro para fora, né? Então a gente vai trabalhar todo o problema de depressão, ansiedade que ele tem e consequentemente vai vir a estética, mas é de dentro para fora que a gente trabalha com isso. Outra pergunta que nós fizemos, se foram contaminados ou não pelo coronavírus durante a pandemia. Quase 90% disseram que não foram contaminados. Menos de 10% foram contaminados, mas sem consequências graves, tiveram uma recuperação tranquila. E 0,6% falaram que foram contaminados e tiveram algumas consequências mais graves. Ou seja, de quase 1.000 pessoas, 92 foram contaminadas sem consequências graves. E apenas 6 falaram que tiveram consequências um pouco mais complicadas. Isso aí a gente já vê que a atividade física com certeza tem uma relação, né, para aliviar os sintomas e ter uma recuperação rápida, né? Se a maioria lá disse que estava treinando, exatamente. E aqui nós temos a maioria que não foram contaminados, vamos ver que nós fizemos pergunta mais específica para comprovar ou não essa nossa informação. Olha só, nós perguntamos lá, então, para aquelas pessoas que não foram contaminadas, o que elas faziam? Dessas pessoas que não foram contaminadas, cruzando os dados, constatamos que 79% delas estavam treinando em academias. Quase 13% estava treinando em ambientes externos ou em casa. E 6,1% treinavam antes de começar a pandemia, mas ainda não retornavam. Uma pergunta, será que essas pessoas que não foram contaminadas, elas tiveram um efeito positivo pelo fato de estarem treinando, seja em academias, seja em ambiente externo? A gente pode responder que sim, né? Se a maioria respondeu lá que não foi contaminada e estava treinando, a maioria respondeu que estava treinando, então o exercício não tem como provar o contrário. Não tem como provar o contrário, tem uma relação com a atividade física, com certeza. Aquelas pessoas que foram contaminadas, 82% dos que tiveram uma recuperação tranquila treinam em academias. 6,5% que tiveram a recuperação tranquila estavam treinando em ambientes externos. 5,4% que tiveram recuperação tranquila estavam sem treino antes ou depois, e 4,4% que tiveram recuperação tranquila treinavam, mas ainda não voltaram. Ou seja, quase 90% das pessoas que foram contaminadas e tiveram uma recuperação tranquila estavam treinando. Estavam treinando, ou seja, atividade física novamente influenciando aí, né, na recuperação rápida, tranquila
e com sintomas leves, de qualquer doença, não só coronavírus, né? Mas o coronavírus, no caso, é o que está afetando aí o trabalho, né? O trabalho dos profissionais aí da área de saúde, que somos considerados também, não podendo trabalhar. Hoje em dia a gente vai ter uma resposta aí do que vai acontecer com as pessoas, né? Vamos avançar. Das pessoas que engordaram após o início da pandemia, 70,8% estavam treinando em academias, 10,4% treinando em ambientes externos e 9,5% treinavam antes, mas apesar de terem engordado, ainda não voltaram. Ou seja, aí mais de 80% das pessoas estão treinando porque engordaram. Érica, é necessário a academia ficar aberta ou não? Não. Para ajudar essas pessoas? É essencial. As pessoas treinavam, estavam tendo uma qualidade de vida, academias foram obrigadas a fechar, essas pessoas engordaram, né? Com aquela pesquisa anterior, as perguntas anteriores mostram isso, engordaram, tiveram depressão, ansiedade, irritação. Então, o número mostra o quanto somos essenciais, né? Das pessoas que tiveram ansiedade, insônia, irritação, depressão, problemas de ordem mental, quase 90% buscaram treinar em academias, estavam treinando. 7% treinando em ambientes externos. E apenas 3,5% não voltaram após a pandemia. Aqui acho que mata, né, qualquer contra-argumentação, porque se elas tiverem irritação, normalmente, como você falou, é uma pessoa que já teve lá talvez um excesso de peso, aumentou o peso, começa a ficar irritado, e muitas vezes o fato de não poder trabalhar, problemas até econômicos, tudo isso vai se somando. E a pessoa tem que buscar uma alternativa para desenvolver saúde. A alternativa mais saudável é a academia. É a academia, exatamente. É a melhor forma de você prevenir e tratar essas doenças, né, de ordens mentais e até físicas, é atividade física, né? Ou seja, nesse período que a academia não pôde funcionar, elas tiveram uma piora nesse quadro, né? Voltaram a ter essas crises e engordaram novamente e vão ter que fazer o quê? Usar remédios, drogas, porque para parar esses sintomas, que vai piorar outros, vai acarretar em outros problemas. Aí eu pergunto, nós somos obrigados a fechar nesses dias. Será que essas pessoas continuam irritadas? Mais irritadas? Mais irritadas. Chega um ponto que eu não sei... Esse período agora que voltou na fase vermelha deixou as pessoas mais irritadas do que no começo, porque foi uma novidade. Agora elas tinham voltado, estavam retomando a atividade e foi obrigado a fechar de novo, elas ficaram muito mais irritadas. Então, eu tenho certeza que o pico de ansiedade aumentou. Outro cruzamento de dados foi com relação às pessoas que não tiveram alterações, 29,3%. Dessas pessoas, mais de 70% falaram que estavam treinando nas academias. Mais de 24% treinando em ambientes externos. Apenas 3,2% ainda não voltaram aos treinos. Ou seja, elas não tiveram alterações na saúde. Isso indica também, esses números indicam o quê, Érica? Indica novamente, mais uma vez, que a academia é essencial, a atividade física é essencial para promover a saúde da pessoa e o equilíbrio, né, mental e físico, para que elas possam ter uma vida saudável, não só, né, no dia a dia, mas também no trabalho, render, né, ter um rendimento. Perguntamos para elas qual a opinião a respeito de funcionamento ou não das academias durante a pandemia. Olha só, quase 80% responderam que as academias devem permanecer funcionando independente da fase. Pode ser vermelha, amarela, laranja, azul. A academia tem que estar funcionando, segundo opinião da população que respondeu. Quase 1.000 pessoas, é uma pesquisa com muita qualidade. Mais de 13%, aí 13,6%, disseram que devem funcionar somente a partir da fase laranja. Nós estamos num estado democrático, ou seja, a voz do povo deve ser considerada. Exatamente. Né? E lembrando também que a pesquisa foi de 4 dias apenas, com 1.000 pessoas, né? Tem pesquisa de Ibope que não chega a isso. Então,
muita gente, e vale, assim, muito, um respaldo, assim, mostrando realmente que a atividade física é importante, que a academia é importante. Eles querem, né, as pessoas querem, elas necessitam da academia aberta para poder fazer atividade física orientada pelos profissionais de saúde, que são os profissionais de educação física. Para ilustrar, para ratificar isso tudo que a nossa pesquisa sugere, olha só, matérias que podem ser pesquisadas aí pelas redes, pela mídia, de uma forma geral. Número de mortes por doenças do coração aumentou durante a pandemia. Morte por doenças cardiovasculares cresce até 132% na pandemia. Isso também não é muito divulgado, né? A gente tem as pesquisas aí que saíram nas redes sociais, inclusive, em jornais e tal, mas isso não é muito divulgado. O que divulga mais é o que? Morte por coronavírus. Mas olha aí, ó, né, o crescimento para essas mortes aí de cardiovasculares que, pelo fato de aumentar a ansiedade, irritação e a depressão, leva a essas mortes aí. Também. Olha só, cartório, quer dizer, são várias matérias, como você disse, a mídia tradicional não costuma mostrar, só fala do coronavírus. Exato. Mas olha, pessoas morrendo por doenças do coração, por excesso de peso. A obesidade é uma doença. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece, obesidade é uma doença. Nós vimos lá na pesquisa que as pessoas estão engordando. Isso é grave, é gravíssimo. A obesidade é uma doença, ela não pode ser tratada como algo simples e normal, porque ela traz muitas consequências. Olha só, aumento de 32% de suicídios durante a quarentena. Então, assim, aqueles problemas mentais, você viu quantas pessoas lá... A maioria, né? A maioria falou problemas mentais. Nós não perguntamos, né, sobre suicídios, mas as pesquisas aí divulgadas... as matérias publicadas indicam aumento em suicídios, problema de depressão. Para você ver a gravidade, né? Porque nesse período, vamos colocar período de 1 ano, não chegou ainda, mas vamos pôr período de 1 ano da pandemia aqui no Brasil, em 1 ano, né? Olha o aumento, né, de suicídio. O que levou, como foi grave o grau de ansiedade, de depressão das pessoas, né? Nesse caso aí, nesses períodos aí de inatividade, né? Aí soma-se problemas econômicos, todos, falta de esperança, só notícias ruins. Exatamente. Tudo isso contribui. E aí, quando a pessoa teria como alternativa buscar ali um treinamento físico, não tem a possibilidade. Para aliviar o estresse, tudo não tem essa possibilidade. Não tem o direito, não tem a liberdade de poder escolher. Algumas matérias mostram que o treinamento físico tem efeito positivo contra a Covid. Olha só, outras... Menos internação, nós estamos vivendo aí fase vermelha porque não tem leitos. Não tem leitos. Será que se o poder público não fizer uma campanha estimulando as pessoas para irem treinar, os estudos mostram que teremos 34% a mais de leitos disponíveis, ou a menos de internação. Uma situação óbvia. É óbvia, né? Então, eu não entendo qual que é a relutância desse governo em abrir, né, as academias, que o ambiente é muito seguro, higiênico, inclusive, né? A gente segue normas de higiene já muito antes da pandemia. Você vê que os números aí das pessoas que responderam mostram isso aí. Eles estavam, a grande maioria, treinando sem medo nenhum. Por quê? Tem o álcool em gel, tem toda a questão da higienização, exatamente, a ocupação da academia, nós respeitamos ali o número de alunos, distanciamento. Academias sempre foram obrigadas a utilizarem, né, por lei, álcool 70, que é o álcool realmente que desinfeta. A gente sempre usou, isso sempre esteve nas nossas normas de higiene. Então, não é uma novidade para a gente, né? Olha, mais uma matéria, ó. Exercício físico pode evitar sintomas graves. A nossa pesquisa mostrou isso. Exatamente, a pesquisa mostrou exatamente isso. Aí tem alguns estudos recentes também falando sobre o exercício físico. Estudos científicos, inclusive, né? E aqui algumas matérias que falam, lá na Noruega não foi detectado nenhum caso de contaminação no interior das academias. A Associação das Academias também divulgou uma matéria. Na Inglaterra, 8 milhões de pessoas né? treinando em academias.
e apenas 17 casos de contaminação. De 8 milhões, 17 casos. Na Austrália, foram 6 milhões e não houve nenhum caso de transmissão. A pergunta é, por que as academias não podem permanecer funcionando? Por quê? Aí tem a questão econômica, a pandemia vai aumentar a pobreza, desemprego e por aí vai. Bom, nós vimos então que o resultado da nossa pesquisa comprova aquilo que os estudos científicos vêm dizendo há muito tempo e que não se discute mais. Que a academia é essencial, a atividade física é essencial. As pessoas estão pedindo para voltar, elas querem, elas necessitam fazer atividade física, treinar, ir para a academia, ter a orientação do profissional da área de saúde, porque é essencial para que elas possam ter uma vida saudável, né, ativa, não só no dia a dia, mas também para trabalho, né, e tá sempre bem, sem dores, né, sem problemas de ordem mental e precisam mesmo realmente estar treinando. Então nós pedimos para o poder público para considerar a voz do povo, a voz dos profissionais de educação física e a voz das academias.